Maria, as almas do purgatório dão algum conselho ou indicação às suas famílias? Sim, o fazem. Durante 1954, o comprovei em várias ocasiões. As almas me davam sua data de falecimento e a cidade na qual haviam vivido. Me pediam que dissesse à sua família que ajustasse algo. Geralmente se tratava de uma herança distribuída injustamente ou contra a vontade do defunto. Há outro caso que me vem à memória nesse momento. Uma alma que pediu que dissesse ao seu filho, um sacerdote que vive justo cruzando o vale, ali abaixo, que pusesse novamente o reclinatório para comungar. Primeiro lhe dei essa instrução, através de um conhecido seu, mas ele disse: Oh, diga-o tu mesma, te crerá mais a ti que a mim. Assim eu fiz, e lhe escrevi. Porém, até hoje o homem não seguiu esse conselho. Na minha opinião, o sacerdote é uma boa pessoa, mas simplesmente tem medo de fazer caso ao que se lhe disse. Maria, também nos guiarão do mesmo modo se rezamos e fazemos boas obras por elas? Sim, simplesmente confiei e dei o primeiro passo para ajudá-las. Maria, há alguma entidade ou grupo, por exemplo, organizações governamentais, grupos sociais ou fraternidades que hajam tentado debilitar seu testemunho, atacá-la ou detê-la de alguma forma? Bom, se o tentaram, não conseguiram nada. Sim, de fato, uma vez sucedeu, mas me enterei mais tarde. Durante um tempo tivemos um policial, um pouco difícil nesta zona. Havia ouvido nos bares coisas sobre uma senhora que vivia na montanha e que dizia que via e falava com fantasmas, e que o fazia diariamente. E não queria escutar semelhantes contos em seus bares. Assim que, junto a outra pessoa, decidiram visitá-la com o fim de dizer-lhe que se calasse. Vieram até aqui em um grande automóvel, luzindo seus uniformes mais luxuosos. Se detiveram ali embaixo, no restaurante, e recorreram o resto do caminho até minha porta. Ou, ao menos, quase até minha porta, posto que a um par de metros, frente a ela, se detiveram de maneira repentina. Não podiam dar um passo mais. Tentaram avançar de novo, desta vez inclinando suas costas para a frente, e outra vez os deteve algo que não podiam ver. Não insistiram mais. Se renderam, regressaram ao bar do restaurante, pediram uma cerveja bem grande e não falaram nunca mais do tema. Uma vizinha minha os viu e no dia seguinte me disse: Maria, vi que ontem teve uma visita importante. Quem? Ontem não tive visitas? Então me enterei em detalhe do que havia passado. Maria, que indicações, se as houveram, lhe deram pessoalmente a você as almas do purgatório? Me pediram que não saísse de casa durante mais de 5 dias seguidos, devido a todo o correio que recebo. Maria, lhe sucedeu que hajam vindo até você pessoas com intenções suspeitas? E se é assim, como se as arrumou? Ou as almas lhe haviam advertido com antecedência? Trato de receber a todos, mas sim, em alguns casos me advertiram que não desse um longo testemunho. Se vem por curiosidade, então não falo muito. Me ocorreu uma vez que vieram com intenções duvidosas e a voz simplesmente não me funcionava. Não podia falar livremente como o estamos fazendo agora. Eles me diziam: Por que não nos conta mais? E o único que lhes podia contestar era: Por que não me fazem mais perguntas? Isto ocorreu muito poucas vezes. Maria, bom, já estou muito contente e agradecido de que haja estado falando comigo durante tantas horas. Lhe perguntou a uma alma do purgatório antes de que eu me apresentasse se as minhas intenções eram boas? Não, não o fiz. Mas se suas intenções não houvessem sido boas, se haveria aborrecido rotundamente. Maria, é certo que nos levamos com nós tudo o que aprendemos aqui na Terra? Sim, é certo. Maria, se é assim, existe alguma prova de que as almas do purgatório nos ajudam com o que aprenderam enquanto estiveram aqui? Por exemplo, se uma costureira necessita ajuda, seria melhor que pedisse especificamente às costureiras do purgatório que a ajudassem? Sim, existem provas disso. No caso de que necessitássemos alguma rápida
ajuda durante um possível acidente automobilístico, as possibilidades são muito boas se a alma que ajuda sabe algo sobre carros, em vez de fazer pontos. Conheço o caso de um homem dessa zona que tinha que fazer contrabando com as mercadorias com frequência, através da fronteira durante a guerra. Sempre pedia aos agentes de aduana do purgatório que o ajudassem a cruzar sem que o prendessem. Não o agarraram nenhuma vez em muitos anos. Mas o que passava de contrabando eram para gente boa, bíblias e outros artigos religiosos. Um traficante de drogas, de dinheiro ou de armas não deve tentar que as almas do purgatório ajudem a fazer seu trabalho. Nunca nos ajudam quando temos más intenções. Maria, de que outra maneira podem guiar-nos as almas do purgatório? E lhe podemos pedir a uma alma do purgatório que nos guie espiritualmente, e nos seria de grande ajuda no caso de que não tivéssemos acesso a um bom sacerdote e nos sentíssemos sós. Se é assim, nos ajudará. No entanto, quando me enterei de que isto ocorreu, nunca soube realmente como passava, mas as almas do purgatório dizem que ocorre. Maria, podem as almas do purgatório proteger-nos de maneira que diminua nosso livre-arbítrio? Sim, de certo modo, mas apenas de forma positiva. Podem intervir e impedir a alguém que alcance uma garrafa, que conduza demasiadamente rápido, ou qualquer outra coisa que poderia nos colocar em perigo. Certamente poderiam ajudar os fumantes a deixar de fumar mais facilmente que se o tentassem sem sua ajuda. Provavelmente este seja um bom momento para que faça uma breve referência ao livre-arbítrio. Quando nos ajudam a combater um mau hábito, nossa vontade é mais livre e não mais limitada. Nunca atuamos livremente quando somos tão débeis como para pecar, ou para cair baixo uma dependência. Ao escolher algo que nos obriga ou controla, em primeiro lugar devemos trocar-lhe e dar-lhe brilho para poder mentir-nos a nós mesmos dizendo que, depois de tudo, está bem e é bom. Esta distorção não nos faz livres. Somente seremos livres no céu para concentrar-nos completamente no bem absoluto, nosso Deus. Maria, me poderia dar um exemplo de como uma alma do purgatório livrou ou protegeu alguém? Sim, porém se tratava de outro tipo de ajuda. Um jovem estava buscando uma boa e santa esposa. Tinha uma moça em mente e a visitava de vez em quando. Cada vez que ia à sua casa havia um homem fora, a um lado, que lhe dizia: "Não vá ali, não será feliz com ela." As primeiras vezes o ignorou e continuou visitando-a. Porém, logo, pela terceira ou quarta vez, se deteve e olhou mais de cerca a esse homem. Era seu próprio pai que havia morrido vários anos antes. Então, aí prestou atenção e foi a buscar esposa em outra parte. Neste caso, ele livrou e protegeu de futuros problemas. Também existe outro caso. Conheci uma moça que tentou repetidas vezes entrar em um convento. Porém, por diferentes razões, sempre a rechaçava. Se acostumou a sentar-se em um belo lugar junto a um lago para poder alcançar a paz com Deus. Um dia, se dirigia ali e logo escutou uma voz muito próxima que lhe disse: "Para, regressa." E a ignorou e não se deteve. Novamente a voz disse: "Regressa." Continuou andando, até que duas mãos empurravam ela para trás. Desta vez não seguiu avançando. Mais tarde lhe contou a um psicólogo, crente, o que lhe havia sucedido. E este lhe disse: "O entendo perfeitamente, porque no estado em que se encontrava, a água poderia cativar-lhe facilmente, e poderia haver-se caído ou haver-se jogado a ela, ainda sem dar-se conta, e provavelmente se haveria afogado." E aqui lhe conto outra história engraçada sobre a proteção de bens. Um rapaz que vive cerca daqui, conhecido como Hans, acordou uma noite ao escutar uma voz que lhe dizia que fosse ao graneiro. Virou-se e a ignorou. Novamente: "Vai ao graneiro." Quizá foi na terceira vez quando, por fim, obedeceu. Saiu e olhou ao seu redor. Tudo estava em ordem e pensou: "Que estranho. Que devo fazer? Me sentarei e esperarei um pouco." Logo,
viu como se abria a porta e entrava um estranho. Hans permaneceu calado e escondido. O estranho se dirigiu diretamente à pocilga, se meteu dentro e se levou 2 dos leitõezinhos. Então compreendeu tudo. Se dá conta? Havia sido a voz do seu pai. Hans saltou e perseguiu o homem. E ao fazê-lo, logrou que o ladrão soltasse aos porcos ao escapar pela porta. Elas conhecem exatamente nosso mundo e nossa situação nele. E, portanto, nossas petições devem ser tão variadas como é nossa vida. Maria, você disse que sempre nos protegem de alguma maneira, mas nos protegem mais quando rezamos com mais frequência por elas? Oh, sim, muito mais. Alguém poderia dizer que dessa forma tem nossa autorização. Quando começamos a rezar por elas, a resposta chegará muito rápido. Necessitam tanto de nossa atenção que farão o impossível para que nos demos conta de que são elas quem nos estão chamando. Quando lhes peço ajuda específica para algo, digo: ajudai-me com isto ou aquilo, e eu oferecerei uma missa extra na próxima semana. Se não o fizer, não oferecerei a missa. Pensará que isso é tentar negociar com Deus ou ameaçá-lo, mas eu não creio que seja assim, pela simples razão de que a oração não está sujeita a tempo ou espaço. Se a intenção de fazê-la é honesta, então a intervenção das almas e o tempo em que intervém não pode medir-se desde nosso ponto de vista com respeito ao tempo. Tente, notará que as almas se colocarão em grande atividade. Maria, podem nos devolver objetos que perdemos? Sim, também podem, e tenho um muito bom exemplo ao respeito. Há 2 anos, uma irmã religiosa muito piedosa da comunidade das Bem-aventuranças, que vive permanentemente em Medjugorje, acompanhou a Vika, uma das videntes, a uma viagem pela França para dar umas conferências. A viagem foi rápida e agitada. Enquanto viajavam, a irmã, Emanuel, este é o seu nome, levava uma bolsa de viagem com muito dinheiro dentro. Haviam reunido esse dinheiro para pagar o aluguel das habitações dos lugares onde estavam programadas as palestras. Geralmente compartilhavam a mesma habitação. E uma manhã, cedo, um par de minutos antes de que tivessem que partir para sua próxima reunião, a bolsa não aparecia. A irmã Emanuel sabia perfeitamente onde havia deixado no dia anterior, mas com certeza não podiam demorar a partida, posto que milhares de pessoas estavam esperando para ver e ouvir a Vika. Deveriam partir então sem a bolsa. No entanto, antes de sair, a irmã Emanuel pediu à dona do lugar que revisasse a habitação, e se fosse necessário toda a casa, posto que era muito dinheiro, e a bolsa não aparecia em nenhuma parte da casa. Vika voltou à Alemanha, e a irmã Emanuel regressou a Medjugorje, ainda muito angustiada pela perda da bolsa. E como se sentia responsável, ao chegar ao povoado, pediu às almas do purgatório: encontrai essa bolsa por nós, e oferecerei uma novena de missas. Ao cabo de apenas 3 dias, chegou uma carta à secretária paroquial, proveniente da dona da casa, onde haviam dormido naquela noite na França. Dizia: acabamos de encontrar a bolsa, e todo o dinheiro se encontra nela sem que falte nada. Estava no mesmo lugar em que nos disse que o havia visto no dia anterior. Isto me surpreende o mais mínimo. Isso não me surpreende o mais mínimo. Uma novena de missas leva muitas almas ao céu. Me o contou a irmã Emanuel quando me visitou e deixou uma pergunta para fazer a uma alma. Foi uma alma do purgatório a que nos devolveu a bolsa com dinheiro perdido durante a viagem de Vika à França? Mais ou menos um mês mais tarde recebi a resposta: sim. Maria, então é possível que a bolsa haja ido flutuando, por assim o dizer, até esse lugar preciso? Para Deus tudo é possível, mas eu diria que as almas do purgatório falaram ao ladrão no subconsciente para que devolvesse a bolsa. E foi essa pressão em sua consciência o que resultou intolerável ao bom ladrão. Porém, se foi o ladrão quem voltou a entrar na casa em segredo para devolver a bolsa no mesmo lugar onde a havia encontrado, ou se tinha acesso livre à casa, devo admitir que é realmente um mistério. Não importa como ocorreu,
as almas do purgatório receberam as 9 missas da irmã Emanuel e nunca se negarão a rezar e a atuar por ela. Maria, conhece algum caso similar de proteção que seria significativo para um número maior de pessoas? Para um número maior de pessoas? Sim, isso deveria ser significativo para todo mundo. As almas me disseram que ajudaram a apagar o incêndio da central nuclear de Chernobyl e recentemente me enterei que ajudaram a encurtar a Guerra do Golfo. O fizeram porque havia muita gente que estava rezando. Não existe nada no que não possa intervir por nós. Salvaram grande parte do povoado vizinho, acima, na montanha, em 1954, um ano terrível devido às avalanches. Em todo esse vale se perderam a vida de mais de 75 pessoas a causa das avalanches. Blons foi quase destruída em sua totalidade, mas ali, acima, no povoado de Fontanella, intervieram as almas, porque havia uma senhora prostrada em cama que durante 30 anos ofereceu todas suas orações e sofrimentos pelo bem da paróquia. Se poderia dizer então que foi ela a que realmente salvou todas as casas e tantas vidas. Quando os espertos observaram o que havia ocorrido na montanha seguinte, notaram que algo muito poderoso, mais poderoso que a própria avalanche, havia detido seu caminho. Isso é o que podem fazer, assim que é uma grande perda se não lhes pedimos cada dia sua proteção. Por favor, nunca se esqueça delas. Maria, se nós podemos pedir-lhes que nos protejam aqui, podemos pedir às almas do nível mais alto que vaiam ao nível mais baixo para proteger as almas que se encontram ali? Não, isso não. A razão é que unicamente conhecem e atuam pelo que se encontra diante delas. Elas buscam e desejam a luz de Deus e se dirigem somente para Ele. Devemos pedir a São Miguel e aos demais anjos que protejam e ajudem as almas que se encontram nos níveis mais baixos do purgatório. Maria, de que outra forma nos podem ajudar? Eu creio que sua ajuda apenas está limitada pela nossa imaginação, sempre e quando nossa imaginação seja santa e boa. Nunca nos ajudarão a lograr algo que seja contrário à vontade de Deus. E por favor, não perda a esperança se em ocasiões a ajuda não resulta claramente evidente. Não se esqueça que cada coisa que fazem deve pedir-lhe permissão de Jesus através de sua Santíssima Mãe. E como todos sabemos, o plano de Jesus para nós não sempre está de acordo com nossos desejos, ainda quando estes sejam bons. Por outro lado, seu trabalho passa geralmente despercebido, porque a paz que nos chega pela sua proteção é geralmente silenciosa e invisível. Por exemplo, se você se encontra cruzando a rua com o semáforo em verde para os pedestres, enquanto um carro se dirige para o cruzamento, mas o que você não sabe é que o condutor acabou dormindo. Pode ocorrer que uma alma do purgatório desperte o condutor rapidamente e deste modo se detenha sem que você se dê conta de nada. Lhe salvou a vida e, no entanto, nunca o saberá. Com tanta frequência, trabalham por nós e não notamos nada. Maria, poderia contar outra história que envolva, por assim dizer, ajuda em geral, em vez de proteção espiritual ou física? Isso sucedeu na França. Uma senhora havia prometido fazer uma oferenda durante a missa pelas almas do purgatório uma vez por mês. Era uma mulher humilde e piedosa que trabalhava de empregada doméstica em casas grandes. Sucedeu que perdeu seu emprego e esteve sem trabalho durante mais tempo que o esperado. Já quase havia ficado sem dinheiro e um dia, quando saía da missa, se deu conta de que não havia feito a oferenda desse mês. Ao ter pouco dinheiro, se lhe apresentava um verdadeiro problema. Se fazia a oferenda, ficaria com sem um centavo em um par de dias. Então duvidou. Porém, confiou em Jesus e soube que ele não a abandonaria por estar com problemas de dinheiro. Se dirigiu ao sacerdote e, como sempre, fez a oferenda de uma missa pelas almas do purgatório. Logo se foi à sua casa. Enquanto saía da paróquia, um homem de bom aspecto e bem vestido, alto, se dirigiu a ela e lhe disse que havia escutado que necessitava de trabalho. Ela assentiu,
mas se perguntava como poderia haver sabido. O homem era amável, mas convincente. Ele disse que fosse a determinada rua e que chamasse a terceira casa da direita. Assim o fez, ainda um pouco inseguro. Encontrou a casa e, de imediato, gostou do que viu. Chamou à porta e lhe abriu uma senhora idosa, muito simpática, que a deixou entrar com alegria quando soube que buscava trabalho e que tinha experiência como empregada doméstica. Não lhes levou muito tempo chegar a um acordo sobre o trabalho, e ambas estavam muito contentes e aliviadas por haver encontrado uma solução às suas necessidades. Sucedeu então que, enquanto a recém-chegada se passeava pelo amplo e elegante living, viu uma fotografia fixada sobre a chaminé. Era o homem que, uns minutos antes, havia vindo com ela à porta da igreja. Senhora, perguntou, quem é o homem desta fotografia? Oh, disse a senhora idosa, esse é meu filho, Henri, que morreu há 4 anos. Maria, se conhecemos alguém, por exemplo, que de criança sofreu muito nas mãos dos seus pais ou por causa da sociedade, poderá uma alma do purgatório protegê-la dos constantes ataques que Satanás lhe faz através dessas feridas, ainda abertas, até que possa reconhecê-las e acudir a um sacerdote ou a um especialista apropriado? Definitivamente. E as almas também podem guiar a esse homem ou mulher, a pessoa indicada. Conheço casos em que isso é precisamente o que ocorreu, e logo as almas do purgatório me contaram que elas haviam sido as que haviam intervido e ajudado. Maria, que sucede se alguém lhes pede ajuda para algo não completamente bom? Se você disse anteriormente que não ajudavam nesses casos. Não, não. Se alguém lhes pede ajuda com más intenções, nunca são elas as que ajudam. Se é que a pessoa recebe algum tipo de ajuda. Somente Satanás ajudará alguém com más intenções. E recorde que Satanás também pode simular as atividades das almas do purgatório. Maria, conhece algum caso no qual uma alma haja aparecido a alguém que logo haja pedido que o ajudasse com algo inapropriado? Bom, sim. Uma vez, durante um grande acidente automobilístico, 3 almas se apareceram ao condutor dizendo-lhe: agora vai ajudar-nos tu. Elas o haviam mantido em seu lugar, posto que o carro havia dado ao menos uma volta de sino. E o condutor pôde sair do carro por seu próprio pé e sem nenhum arranhão. Quando se deu conta de que haviam sido elas quem lhe haviam protegido da morte, quis obter mais ajuda com os papéis do seguro e assistiu a algumas missas por elas, pensando que também lhe ajudariam com isto. Passado um tempo, ao não cobrar nenhum centavo pelo carro sinistrado, aquela pessoa se deu conta de que as almas não lhe estavam ajudando nesse tema. Se irritou e parecia não entender por que não lhe haviam prestado auxílio. Porém, o que havia passado era que não lhe havia dito toda a verdade à companhia de seguros e havia declarado algumas mentiras acerca do acidente. Sua desonestidade não lhe fez ganhar nada mais salvo problemas.